Parou. Pera aí um pouquinho. Começa a ver esse vídeo não. A não ser que você já tenha visto um outro vídeo aqui no meu canal, onde eu analiso toda a primeira temporada de Anéis de Poder. E aí sim, você vai poder assimilar melhor essa segunda temporada, já que lá eu faço ali uma análise completinha, mostrando todos os pontos positivos e elevando a compreensão daquela temporada, que para muitos foi uma temporada desastrosa e tal, mas olha só, garanto para você que você vai enxergar muita coisa que não havia enxergado na primeira vez que você assistiu a primeira temporada, tá bom? Então, recomendo ir lá e assistir esse vídeo. Antes de continuar com, aí sim, a análise dos 3 primeiros episódios de Os Anéis de Poder, né? Já disponíveis no Prime Video. Liberou aí os 3 episódios de uma vez para a gente poder já degustar, e eu acho que isso também é uma estratégia que faz parte para poder aumentar um pouco o engajamento da série, já que ela passou por muitas críticas aí na primeira temporada dos fãs. Então, com 3 episódios, os fãs já têm uma noção melhor do que está acontecendo. Com isso, eles diminuem, aplacam um pouco a fúria, né, dessa galera. E bem, esses 3 primeiros episódios me agradaram também. Já adianto, também tiveram coisas que me desagradaram bastante, eu diria. Mas eu também diria que aqueles que não gostaram tanto da primeira temporada, eu acho que os 3 primeiros episódios já vão agradar bem mais. Vou entrar mais em detalhes. Bem, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Vem comigo. Bom, meu vídeo aqui vai seguir a ordem dos episódios, então vou passando por cada um deles. Bom, o primeiro episódio já começa ali com uma cena bem tensa e brutal, eu diria. A direção ela não se furtou de apresentar uma cena violenta, que inclusive é uma escolha interessante porque mostra como os orcs, eles realmente estavam muito insatisfeitos e revoltados, né, com essa ideia de que eles teriam um Lorde Elfo governando todos eles, com o Adar já tendo conquistado, cativado todos eles e se colocando como um líder dos orcs. Então eles despejam toda essa fúria em cima do Sauron, né, o assassinam de maneira brutal. Essa cena é muito bem conduzida, tem um plano muito bacana ali, onde o Adar vai coroá-lo e depois o trai. Acho que é um começo impactante e que por isso funciona como um início de temporada. Bom, só que logo em seguida vem uma outra decisão criativa que já me desagradou bastante, que é aquela gosma simbiótica lá, né? Para quem conhece o Homem-Aranha vai saber do que eu tô falando. E ela me remeteu imediatamente ao pior dos filmes da primeira trilogia do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha 3, e que tem simplesmente uma das piores decisões criativas da história do cinema, que é para justificar o Peter Parker ser tomado pelo simbionte, simplesmente caiu o simbionte lá na Terra e grudou na moto dele. E ali, coincidência ou não, né? Espero que eles não estejam fazendo uma referência, seria uma das piores referências também já feitas, o simbionte grudar na carroça, né, da pessoa e depois tomar o corpo lá da mulher. Eu não gostei. Isso sim, né, que os fãs reclamam muito de algumas coisas que elas não estariam em acordo com o estilo das obras do Tolkien, e aqui eu acho que é uma coisa que não tem a mesma sutileza, sabe, desse universo. E aí, então, o Sauron vai, né, assumir a forma humana e tal, e depois conseguir convencer o Adar a libertar todos os humanos. Por que ele queria fazer isso, né? Essa escolha aí é por conta, eu acho que para instaurar todo o caos ali, né, na Terra-média. Libertando todos eles, ele enfraquece o Adar, é lógico, né? E também, liberando todos aqueles selvagens, ele sabia que eles não iriam ficar do lado dos humanos do sul, aqueles que estavam aliados a Númenor.
Então isso iria já causar um impacto maior e lógico, depois quando ele voltasse como Sauron, ele iria ter todos eles como seus súditos, né? Mas antes disso, o que aconteceu foi aquele embate entre o Elrond e a Galadriel, e por que não entre o Elrond e o Alto Rei também, né? E o Elrond tomou uma decisão que naquele momento me pareceu tanto quanto estranha, que é de saltar do penhasco com os anéis em vez de entregar eles. E, bom, uma coisa que eu sempre sugiro para quem tá assistindo alguma coisa e gosta de analisar mais a fundo, ou tá lendo uma história, na análise de personagem, uma decisão que algum personagem toma, você observar se aquilo tem coerência com tudo que o personagem já fez antes. É claro que, às vezes, nós, na vida real, a gente toma decisões que parecem ser incoerentes com aquilo que nós somos, mas não é verdade. Se a gente for a um bom terapeuta, a gente vai descobrir que tudo que a gente faz tem uma razão e tem coerência com aquilo que a gente é. Então, é natural que os personagens também tomem decisões que sejam coerentes com aquilo que a história construiu. E o Elrond, uma decisão tão impulsiva assim, me pareceu naquele primeiro momento estranha e não muito bem-vinda. Então, essa impulsividade não estava dentro do leque ali de características do personagem. Mas, depois, quando as coisas foram se esclarecendo, quando realmente ficou claro que ele enxergava aqueles anéis como um perigo assim gigantesco e ele tinha ali suas razões, suas motivações para não tentar colocar aquilo nas mãos deles, eu acho que aí sim a inteligência, a astúcia, a capacidade dele de enxergar todo um contexto o levaram a tomar aquela decisão que naquele momento era a única decisão possível, a única decisão que ele enxergou como: olha, eu preciso fazer isso. Mesmo que fosse até meio que contrária a uma característica dele, né? Que é de fazer as coisas assim, meio de supetão. E aí no meu crivo ali de coerência com o personagem, eu acho que passou. Bom, e aí muita coisa acontece nesse episódio, tá? A gente vai ter também a trama ali do estranho, do Star, que agora sim tá até sendo chamado de Star, né? Com a Nori e agora a Papola, né? Que se junta a eles é justificado porque eles, né? Ela até coloca pra eles: olha, vocês ficaram perdidos, e eles estavam andando em círculos, já estava percebendo isso, então vocês não saíram muito do lugar, foi fácil ela encontrá-los. Já estava meio que na cara que ela ia, né? Que ela tinha um destaque maior, então eles não iam deixar simplesmente a personagem pra lá da primeira temporada e ela ia se juntar a eles. Então ela vem para essa segunda temporada, vai estar com eles, acho que é uma adição legal, melhora a dinâmica ali. Então, muita coisa foi acontecendo. Surgiu Círdan também, né, um novo personagem, que é aquele elfo sábio, o mais sábio deles ali, né, o mais antigo ali aparentemente, e que vai aconselhar o Elrond e que a priori iria destruir os anéis e que depois... Então, assim, muita coisa, personagens aparecendo, reaparecendo. E aí, para mim, isso tem dois fatores que são responsáveis por esse ritmo mais acelerado já no primeiro episódio. A galera reclamou, a turma reclamou, que a série é lenta, a série é arrastada, blá, 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 blá. E aí, eu acho que por conta, né, de tanta crítica, os executivos devem ter dado uma apertada lá nos roteiristas e o pessoal. Mas eu também acho que já era um pouco natural que esse ritmo acelerasse um pouco, porque eles dedicaram um pouco mais de tempo na primeira temporada a desenvolver melhor as tramas ali e os personagens. Como eu disse, nesse vídeo onde eu faço essa análise da primeira temporada, eu deixo isso bem claro, eu mostro ali com exemplos, inclusive, como que esse desenvolvimento dos personagens foi feito, tá? E aí, principalmente nos primeiros episódios, os 2 primeiros episódios, e que tem algumas reclamações, tipo, mas os 2 primeiros episódios já não dão aquela vontade de continuar seguindo a série e tal. Justamente porque são bem introdutórios, eles
precisam inserir mesmo a gente dentro daquele novo universo. E eu acho engraçado reclamar disso, sendo que Tolkien é o cara que mais para assim, descrever com muita especificidade cenários e personagens. Então, assim, os caras tiveram esse cuidado. E aí, depois que você fez isso e isso tá muito bem amarrado, aí sim, aí vamos pra ação. Então, esses 3 episódios, não só o primeiro, já vão avançar bastante com muita coisa. E aí, por isso eu disse que quem já talvez tenha tido essa reclamação grande com relação à primeira temporada, vai chegar na segunda e já vai ter um impacto. Falar, pô, melhorou, hein? Gostei, já tô mais envolvido. E vai estar mesmo. Chamar a atenção nesse plano aqui, olha que interessante, usar só de comparação, tá? Com a fotografia aqui, inclusive eu chamo a atenção lá no meu vídeo também, lá da primeira temporada. Olha como agora que toda a Lindon está sendo tomada, né, pelas trevas, a grande árvore já está morrendo, e olha aqui a diferença com relação à iluminação, com relação a cores. Isso aqui já me chamou bastante atenção também. E tem um gancho no final do episódio que eu vou deixar para comentar agora no segundo episódio, que, seguindo o mesmo padrão da primeira temporada, na primeira temporada o primeiro episódio não teve abertura exibida, só foi exibida no segundo episódio. Isso aconteceu aqui de novo. E aí a abertura teve uma leve modificação. As areias agora têm um pouco de tom de vermelho. Esse tom de vermelho indica ali a ascensão de Mordor, a ascensão de Sauron, do mal, então, que está tentando se alastrar, que está começando a se alastrar pela Terra-média. Achei isso um detalhe legal e bem-vindo por parte dos idealizadores. É o seguinte, no final do primeiro episódio a gente vê o Sauron chegando a Eregion para tentar convencer o Celebrimbor de entrar no jogo dele. Mas a gente já tinha visto que os mensageiros tinham saído lá de Lindon para poder avisar o Celebrimbor que ele não era o Halbrand, né? Que ele era o Sauron. E ele chegou antes. E aí eu já fiquei assim, mas pô, como que o cara chegou antes, cara? E não só chegou antes, ele encontrou os mensageiros e ele matou os mensageiros. Aí é onde tem também várias reclamações com relação à primeira temporada, e eu confesso que algumas delas eu concordo, outras não. Outras eu acho que não houve conveniência do roteiro, que houve as amarrações. E eu até mostrei no meu vídeo. Você vai ficar falando toda hora que você mostrou no seu vídeo? Eu vou, porque eu mostrei, tá? Tem que puxar a sardinha, pô. Se eu não for o meu maior fã, quem vai ser? Mas isso aqui é muito conveniente. Isso aqui é muito conveniente. Tipo, sabe? Ele saiu lá de Mordor e aí conseguiu encontrar os caras, matou os caras, né? Isso tudo antes deles saírem de Lindon e chegarem ao Celebrimbor. Aí a gente tem que ter um pouco de boa vontade para aceitar que rolou assim, na tranquila. Bom, depois disso a gente viu uma cena entre a Dissa e o Rei Durin que eu gostei demais. Para mim foi a melhor das subtramas ali, essa parte entre o Durin e o seu pai. Diz ali conversando com o rei, jogando umas verdades na cara dele. Ela que eu acho uma atriz ótima, como ela faz bem aquele papel. E é um diálogo muito legal, assim. Um dos bons diálogos que já surgiram na segunda temporada, e gosto bastante de outros diálogos, principalmente daquele núcleo ali de Khazad-dûm. Tem muitos diálogos bons e esse é mais um. Outro diálogo que me chamou bastante atenção foi entre o Elrond e a Galadriel, onde o Elrond ele mostra a Galadriel e, na verdade, ela não foi corrompida pelo Sauron justamente porque ele é o Sauron. É porque, na verdade, ele soube usar as fraquezas dela contra ela mesma. Achei isso muito legal, muito bom. Cara, isso é um roteiro bem escrito, gente. Isso é um roteiro bem escrito.
E é praticamente mastigar e jogar para o espectador. Falar, olha aqui, o que o Sauron conseguiu convencer Galadriel? Porque ela é uma personagem, né, com defeitos, com falhas, e o Sauron usou essas falhas para poder penetrar na mente dela. Isso mostra não só para o espectador, mas também mostra para ela. Então ela fica cada vez mais convencida do quanto ela pode evoluir, e ela já está aceitando essa evolução quando ela demonstra o temor de ir sozinha para poder peitar o cara. Ela fala, pô, eu acho que eu vou fraquejar, então vamos junto. E aí mostra uma cena interessante no momento que ela lembra do quanto ela foi cativada por ele, e é a mesma cena, olha lá eu de novo, puxando a sardinha. A mesma cena que eu usei no vídeo para retratar o momento em que Galadriel estava completamente conquistada por Sauron. É a cena que os caras usam no episódio. E aí logo depois acontece uma coisa interessante, que é o Sauron usando o próprio orgulho do Celebrimbor contra ele mesmo, para poder convencê-lo, sabe? Ah, o Alto Rei já te esqueceu, né? Já te largou pra lá, oh, é fogo esse negócio. A gente cria as coisas, mas os caras lá em cima, ó, tá nem aí pra gente depois. Depois que pegaram pra eles, ó, quer nem saber quem fez. Pô, cara, isso é bacana demais. Aí, assim, é feito ali meio nas coxas, mas dá pra entender. Dá pra entender. Até por conta desse diálogo que acabou de acontecer, sabe? Momentos antes. Mostrando como ele usou a Galadriel, ele usou o Celebrimbor da mesma forma, tá? Sem falar na resiliência dele ali, né? De permanecer no mesmo lugar ali. Pô, não vou arredar o pé enquanto o cara não vem aqui e tal. Gosto. Aqui quero chamar a atenção para um detalhe, o traje do Elrond. Coisas pequenas, tá, gente? Mas que mostram um cuidado que a série tá tendo. Olha aqui o traje dele, como é um traje já com uma cor meio opaca, meio sem, sabe, meio sem vida. Isso demonstra o quanto o Elrond já não está satisfeito ali. Ele não quer mais fazer parte disso tudo. Enfim, então eu gosto muito do figurino da série, e aqui tá ajudando também a contar um pouco sobre este personagem. Vamos pro episódio 3? Vambora! Infelizmente, mais um pouco de conveniências. Tá aparecendo posto de gasolina. O Isildur, né, sendo encontrado pelo seu cavalo ali e escapando também de uma forma bem... Vamos aceitar, vai. Vamos aceitar. Não vou ficar reclamando muito, não. Mas aconteceu. A boa notícia é que esse arco dele vai melhorar bastante, tá? Vai melhorar com essa motivação que eles agora sim colocaram no personagem com relação à mãe, a culpa pela morte da mãe. Não é só aquela coisa do, tem uma voz que me chama pra ir, não sei o que, pô, aquilo lá. E aquela coisa, e uma postura infantil, né? E aí vai ter um ressentimento dele também, tipo, meu pai me deixou pra trás. Então parece que eles vão investir de uma outra forma. Ou seja, parece que ouviram as reclamações, né, que a gente fez. Então, parabéns aí, roteiristas da série. Houve algumas mudanças no elenco, tá, pessoal? Pra quem assistiu a primeira temporada tem muito tempo e olhou pro Adar e falou assim, esse cara tá estranho. É outro ator, tá? O ator original não retornou pra essa temporada por conta de decisões pessoais. E uma atriz que também não retornou foi a Nazanin Boniadi, que era a Bronwyn. Na verdade, esse lance dela ter morrido foi uma decisão que eles tomaram depois que a atriz resolveu sair da série. E aí eles preferiram não fazer um recast e deixar ela de fora. E isso vai ter consequências aí, principalmente no arco do Arondir e do Tel. Vamos ver se pra melhor. Eu gostava da personagem, achava ela um elemento interessante ali. Vamos ver.
É uma pena. Achei que eles deram uma despedida até digna ali pra ela, né? Com um funeral ali e a tristeza do Arondir e tal. Vão aproveitar isso e vão criar uma, uma questão ali para o Theo também. Então, é, é aguardar e ver o que vai sair disso aí. E Númenor? Númenor parece que melhorou também, hein? Tá uma coisa mais adulta ali, aquela trama política. Pô, rolou um barracão nervoso ali na hora da coroação da rainha. Toda aquela intriguinha ali, eles não perderam muito tempo, já foi resolvido logo. Então é isso. Já o primo dela lá, o Pharazôn, já virou rei. E, né, vai ser aclamado rei pelo povo e tal. E essa rainha sendo destituída, isso vai levar a muitas outras coisas. O Elendil provavelmente vai ficar do lado dela. Gostei aí já de como a coisa parece que encaminhou melhor em Númenor ali com relação à primeira temporada, porque ali era o grande problema dessa primeira temporada, onde nada funcionou naquele núcleo e era tudo simplesmente muito infantil, muito ruim. Agora, a série trouxe um grande problema de montagem nesse terceiro episódio. Qual é o grave problema de montagem que eu vejo? Tomaram a decisão lá em Lindon de ir até o Celebrimbor. Pô, cara, né, estamos sentindo que vai dar ruim lá. Galadriel, pô, tô com um sentimento aí, esse anel aqui, tá me dando umas visões. Aí o Gil-galad lá também, pô, também tive uns sonhos estranhos aí. Ela, cara, vamos lá ver se não vai dar ruim. Aí vamos. E aí, o cara chega e fala, não, tá, amanhã de manhã estamos partindo. Depois que essa cena acontece, os anões são convidados a ir até Eregion. Eles vão até Eregion. Eles voltam para Khazad-dûm. E eles voltam para Eregion. Tudo isso antes dos elfos chegarem lá. Alguém pode dizer, tá, mas é porque essas situações ocorreram antes dos elfos tomarem essa decisão. Então, e é aí que entra o grande problema da montagem. Imagina só, fecha o olho aí e imagina. Você está assistindo uma cena de uma corrida de carros. Vai ser dada a largada. O primeiro plano mostra um carro saindo. O segundo plano mostra um outro carro saindo. A impressão que você tem qual que é? Qual é o carro que saiu primeiro? A ou B? Ah, porque eu mostrei primeiro. Eu mostrei que esse carro saiu primeiro. Eles podem ter saído ao mesmo tempo? Sim, mas eu mostrei um carro saindo antes do outro. Eu dei essa impressão. Se eu coloco essa cena antes de tudo e acontece um monte de coisa nesse meio tempo, eu tô entendendo que aquela galera que nesse intervalo de tempo, eles estão vindo. Entendeu? Que aquilo aconteceu antes do que todo esse rolê com os anões. Então, assim, como muita coisa aconteceu nesse intervalo, a impressão que fica é, cara, tá tendo uma passagem de tempo grande. Se tá tendo uma passagem de tempo grande, cadê esses elfos? Ah, mas é porque a distância de não sei pra onde, olha só. Eu não tenho que vir aqui dar um Google Maps da Terra-média, nem sei se existe, e colocar lá a distância de não sei pra onde, para para com isso. Tem que estar lá pra mim. A direção tem que me mostrar que, pô, esse cara não chegou ainda porque aconteceu isso e isso, aquilo. Essa cena tinha que ter sido mostrada muito depois. Ela tinha que ter sido mostrada, tipo, logo antes dos anões aparecerem lá em Eregion pela última vez. Pra poder já forjar os anéis. Pra gente entender que, só agora eles vão chegar e os anões já estão ali. Então, isso pra mim é um problema de montagem grave. Gravíssimo. Tá? Que eles optaram colocar essa cena lá antes por conta de uma divisão de núcleos. Mas eles se esqueceram que tinha essa questão. E aí ficou muito incoerente. Isso me desagradou bastante. Pra resumir, o que me desagradou muito nesses primeiros episódios? O Sauron / Venom, algumas conveniênciazinhas tipo a do Isildur lá, com o cavalo, o Sauron também chegando e conseguindo interceptar os mensageiros antes, e isso sendo mostrado ali só rapidamente, então, engole aí, tá, vai. Essas coisinhas aí me incomodaram bastante, e esse grande problema da montagem, tá? Isso pra mim foi o que me incomodou bastante. Porém, por outro lado, acho que a narrativa avançou, assim, muito em 3 episódios. Acho que o resto, tudo funcionou muito bem.
como foi trabalhado, todas as subtramas. E aí, se por um lado teve essa grave falha de montagem com relação a essa passagem de tempo, essa percepção de tempo, né? Por outro lado, eu achei que a montagem funcionou com relação a como ela foi trabalhando melhor o ritmo dentro desses 3 episódios, dividindo bem os núcleos e dando um dinamismo melhor para eles. Então, acho que os 3 episódios foram bem promissores. Aparentemente agora a série vai deslanchar bastante, como eu disse. Desenvolveu muitos personagens muito bem na primeira temporada. Quem discorda tá errado. E aí, por isso, na segunda temporada, já vão partir para a ação, para aquilo que interessa, para os conflitos, para a resolução desses conflitos, para mais sequências de combate. O estranho agora já vai encontrar ali alguns... Já encontrou, né? Alguns adversários, então toda aquela coisa ali que ficou bem, mas que era necessária, como eu disse, porque era uma pessoa nascendo no corpo de um velho, mas era uma pessoa nascendo, então precisava de um tempo mesmo, e agora não precisa mais. É até bastante emblemático, eu acho, esse núcleo ter andado bastante ali com relação à primeira temporada, mostrando que agora que se desenvolveu toda a base, agora vamos contar essa história aí e muita coisa vai acontecer. Eu pretendo gravar toda semana aí uma análise do episódio da semana. Esse aqui, bom, vai ficar um vídeo um pouco mais comprido porque, né, um vídeo cobrindo os 3 primeiros episódios. Então acompanhem aí o canal, né? Se inscreva, ative as notificações, porque aí você vai saber quando sair já esse vídeo novo com a discussão do episódio de Os Anéis de Poder, que é uma série que eu particularmente gosto muito e espero que ela continue entregando esse bom nível. Certo? É isso, um grande abraço.